Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo hoje, mais uma live para a gente tratar sobre saúde mental e sono. Como isso pode impactar na nossa vida e quais são os benefícios, os cuidados, tudo isso que a gente tem que ter para a gente ter uma saúde, qualidade de vida, enfim. Nós vamos hoje falar. Boa noite, Elton, seja bem-vindo. Vamos aguardar a Maíra Santos, nutricionista de São Paulo, Priscila Alvim também de São Paulo, a Maíra está chegando aí. E vamos abordar esse assunto, vamos dar muitas dicas, orientações, algumas explicações do que deve ou não ser feito para ter um sono mais tranquilo. Então, fiquem com a gente aqui até o final, que vocês vão... o que nós vamos passar aqui para vocês. Olha, a Priscila também já chegou, também já estou convidando a Priscila aqui. Oi, Maíra. Oi, Pati. Tudo bom? Tudo bem. Olha nós aqui novamente nessa live linda. Oi, Priscila, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Boa noite aí. Tudo bem, graças a Deus. Muito bom. Gente, olha, quem está aqui chegando, coloca aqui no aviãozinho aqui embaixo, nessa setinha que tem aqui, convida seus parentes, seus amigos que possam se interessar por esse assunto de hoje, que é saúde mental e o sono, como isso pode impactar na nossa vida de bom, o que a gente deve evitar, o que é importante fazer para vocês terem uma vida mais saudável. Então, nós vamos abordar aqui, cada uma de nós vai falar um pouquinho e dar algumas orientações para vocês. Eu vou fazer uma introdução, depois a Priscila vai falar da parte bioquímica do nosso organismo, o que é bom para a nossa microbiota intestinal estar saudável, como isso impacta no sono e na imunidade, na saúde mental. E a Maíra depois vai contar para vocês o que vocês não devem fazer para não atrapalhar tudo isso de bom que nós vamos contar aqui para vocês, tá bom? Eu sou Patrícia Mendes, nutricionista do Rio de Janeiro, nutricionista clínica e comportamental, com mais de 20 mil pacientes atendidos ao longo dos meus mais de 20 anos aí de atendimento. E hoje eu vim falar aqui com vocês sobre o seguinte: com a vida agitada do jeito que nós temos hoje em dia nos grandes centros, porque quem mora no interior tem uma vida mais tranquila, mas quem mora em cidade grande está sempre a 1000 por hora, correndo atrás disso, aquilo, 1000 objetivos, querendo fazer muitas coisas, e as pessoas estão ficando cada vez mais ansiosas, muitas vezes infelizes com o que têm, não valorizando o que tem, e isso vai gerando cada vez mais ansiedade. Fora isso, tem a parte da hereditariedade, que sobrecarrega o nosso organismo, e tem a parte da alimentação, que muitas vezes não tem, as pessoas não estão tendo uma alimentação muito saudável, e isso, ao longo do tempo, vai impactar no desenvolvimento de várias doenças. E nós três, a gente vem estudando muito sobre a importância da saúde do nosso intestino, porque muitas pessoas não sabem como o nosso intestino vai impactar em muita coisa que vocês nem imaginam. E a gente vê que quando a gente começa a se aprofundar nesse assunto, a gente entende por que muitas vezes nós desenvolvemos determinadas doenças. Então eu vou citar aqui alguns exemplos para vocês de que quando a gente está deprimido, às vezes pessoas com peso acima do que deveria estar, diabético, pessoas hipertensas, esses tipos de doentes, eles normalmente já têm uma permeabilidade intestinal alterada.
o que facilita a entrada de vírus, bactérias e fungos para eles desenvolverem certas doenças. Por outro lado, essas doenças também podem ser desenvolvidas por você não ter uma alimentação saudável, o seu intestino não funcionar de forma adequada, por resultado de medicamentos, você pode alterar a sua flora intestinal, fazendo com que essas doenças possam aparecer. Então, a gente tem causas e consequências. Ou seja, se a gente não cuida da nossa saúde hoje, com certeza a gente vai, vamos dizer assim, colher essas doenças que podem acontecer ao longo da nossa vida, ao longo do nosso envelhecimento. Então, nós temos que ter uma boa alimentação, ter exercícios com frequência, procurar cuidar dessa ansiedade, então ter um equilíbrio emocional, isso é muito importante. Evitar comer comidas pesadas à noite, porque aí a digestão também não é boa. Então, procurar evitar trabalhar, por exemplo, fazer atividade física muito forte à noite, que tira o sono, música Ô, muito Paty, alta, atividade barulhenta. Oi, você vai falar a oi. minha parte? Você vai falar a minha parte? Não, não, já já você vai Eu falar, vou pode falar a minha deixar. parte, eu vou embora. Já já eu vou falar, vou parar. Então, gente, essas coisas todas, e mais um pouco que a Maíra vai complementar aí, se vocês fizerem, vocês vão estar colaborando para essa microbiota intestinal não ficar boa. Ou seja, a gente tem bactérias boas e ruins, e a gente tem que lutar para ter mais bactérias boas, para a gente ter imunidade, para o nosso intestino funcionar bem, para promover a produção da serotonina, que é o hormônio da alegria, do bom humor, do bem-estar. Então, agora, a Priscila vai explicar para vocês, bioquimicamente, como isso tudo funciona, para vocês entenderem a importância desses itens todos que eu passei aqui para vocês. Se vocês tiverem dúvida, coloquem aqui para a gente que a gente responde, tá? Se passar alguma coisa, não tem problema, vocês podem mandar no direct que a gente responde depois. Fiquem aqui com a gente até o final que vocês vão ter muitas coisas bacanas aí que nós vamos passar para vocês. Vamos lá, Priscila, agora é com você. Boa noite. Boa noite a todos que estão aí, as alunas também do curso de Ciência da Nutrição Comportamental. Também agradecemos à empresa FON de Nutracêuticos por incentivar o entendimento que a saúde mental começa no intestino. A FON desenvolve pesquisas em torno desse assunto e tem contribuído muito com a comunidade científica a respeito da microbiota, tá? Então, agradecemos também. E assim, hoje eu vim falar de um assunto que eu particularmente adoro falar, é a respeito do sono. E o sono, ele rege toda a nossa vida. Vocês sabiam que é o seguinte, quando a gente dorme e entra no estado de sono profundo, acontece um relaxamento da musculatura, como se a nossa musculatura derretesse na cama. É como se a gente ficasse num estado de refazer, né? Mesma coisa que o computador, quando ele desliga, o estado de sono profundo da gente seria esse. O estado de refazer as nossas memórias, os nossos sentimentos, de organizar o nosso inconsciente. Até Freud fala a respeito disso, que durante o estado de sono profundo acontece uma ordem mental, uma ordem aonde a gente não consegue acessar. Tanto que pessoas que passam muitas noites sem dormir, ou que foram para lugares de guerra, ou que passaram caristia e ficaram em vigília durante muito tempo, elas desenvolvem traumas porque elas não conseguem mais acessar o inconsciente na hora que ele tem que estar descansando, na hora que esse consciente tem que estar repousando. Olha que curioso isso. Então, muito da nossa saúde mental, ela está relacionada com este sono profundo. Então, a saúde mental, ela passa a ser cuidada através de uma noite bem dormida.
E hoje em dia, né, com tantos itens que a gente tem que nos deixam em estado de alerta, a gente acaba sendo muito prejudicado em relação a isso. Então, nós temos dentro da gente um relógio, né? Que ele regula toda a nossa parte fisiológica, biológica, nosso relógio interno, que ele funciona durante 24 horas. E o que descobriu-se? Que este relógio interno, ele está relacionado com a nossa microbiota intestinal. Então, uma microbiota intestinal que funciona de forma correta, ou seja, que ela está recebendo os prebióticos, as bactérias delas estão sendo alimentadas de forma correta. Então, nesse caso, a gente está falando aqui de fibras solúveis, FOS, GOS, beta-glucano, elas estão chegando, essas bactérias elas produzem alguns metabólitos, tá? Que eles vão sinalizar o nosso sistema nervoso central. E como é que isso acontece? Isso que é o mais interessante. É difícil a gente, muitas vezes, imaginar que existe no nosso intestino, né, que essa permeabilidade intestinal, ela permite que haja reações bioquímicas entre a nossa microbiota, os prebióticos, e aí ocorre uma sinalização para o sistema nervoso central para que as pessoas possam entrar no estado de sono profundo. Tanto que já tem pesquisas que indivíduos que começaram a usar os prebióticos, eles começaram a entrar num estado mais de descanso, sonhos mais intensos, relaxamento também. Então, essa sinalização, ela está sendo comprovada já pela ciência, que existe uma... E como é que vai isso, né? Como é que ocorre esse corredor? Bom, através desses metabólitos, né? Que essa reação química que forma, ela sinaliza, tá? O sistema nervoso central. Como é que isso ocorre? Pela permeabilidade intestinal, cai na corrente sanguínea e da corrente sanguínea o sistema nervoso é ativado para que ele ocasione um sono profundo. Então, o que a gente fala... E tem uma coisa tão curiosa que até no congresso que eu estive, eles trouxeram que o estresse está muito relacionado com a organização dessa microbiota. Então, o que acontece? Uma pessoa que mora em São Paulo, ela não vai ter o mesmo ambiente da microbiota da pessoa que mora em Maragogi, por exemplo. Por quê? Porque fatores ambientais também estão relacionados com isso. Se você vive num ambiente extremamente estressante, enfim, com comidas inflamatórias e todo esse caos, também vai ter diferença nessa formação. Por isso que em alguns lugares, né, as pessoas têm realmente condições de vida mais saudável. E até essa condição de vida mais saudável que alguns lugares esses indivíduos têm, consegue já ser observada por questão da microbiota. E o congresso do Gut Brand que eu fui, eles trouxeram essas informações através de estudo, pesquisa, dessa análise realmente, dessa análise química mesmo desses indivíduos. Então, vocês veem como que o buraco ele é mais embaixo, né? Essa questão do sono está relacionada com essa organização da nossa microbiota intestinal, ela é bem realmente profunda. Então, vale a pena a gente entender disso e cuidar dessa parte. É aí que chegam os prebióticos que vêm fazer esse reparo, né? Eles acionam, na verdade, um sistema de reparo que está desordenado, que está quebrado, através dessa modulação que ocorre nesse ambiente, sinalizando o sistema nervoso central. Então, acredito que o que eu tenho para passar para vocês aqui é isso. E tem muita pesquisa, muito estudo científico a respeito dessa questão. Então, eu falei para as alunas que elas estivessem aqui nessa aula, porque como a gente está direcionando todo o nosso curso para a saúde mental, e quando nós vamos falar de saúde mental, é importante a gente entender a ordem primeira do inconsciente, e é na hora do sono que acontece ele se refaz. É como se nossas memórias, na hora do sono, elas têm uma capacidade de se refazer. Então, quando você dorme,
você acaba tendo um equilíbrio, tanto do ponto de vista bioquímico, do ponto de vista fisiológico, como eu expliquei a questão do nosso metabolismo, mas isso ele também é algo que muitas vezes a gente não consegue tocar, né? A gente não consegue provar. Por que que o inconsciente se reorganiza? Né? Aonde está os testes bioquímicos que levam essa comprovação? Mas através da psicologia, da psiquiatria, do estudo dos neurotransmissores, dessas sinalizações, a gente já consegue ter algumas conclusões. Mas, assim, o mais importante é entender que é como se nossas memórias ficassem enquadradas, né? Elas recebessem um selo de certificação que elas estão sendo bem processadas. Isso, ele reorganiza o nosso dia, as nossas emoções e faz com que a gente tenha mais produtividade no nosso trabalho, mais equilíbrio com a nossa família, enfim, tudo fica mais bem cuidado. Acredito que seja isso. Muito bom, muito bom. Então, gente, e completando isso que a Priscila falou, esses prebióticos, a gente tem prebióticos que são fabricados, né, por empresas, em cápsulas, em pós, e a gente também tem prebióticos em alimentos naturais. Então, a gente tem cebola, alho poró, beterraba, o conjaque, tem vários alimentos, a chicória, que vocês podem estar adicionando no dia a dia da alimentação de vocês, que isso vai proteger essa flora intestinal. Então, se vocês quiserem saber mais quais são todos esses alimentos, depois a gente pode passar para quem quiser, a gente passa no direct, tá bom? Agora a Maíra vai falar para vocês o que vocês não devem fazer para prejudicar a flora intestinal. Vai lá, Maíra, vem aqui agora falar a sua parte. Que não venha prejudicar o sono, na verdade, né, Paty? Que a gente não pode isso aí. o sono, né? E querendo ou não, estar ligado ali com a flora intestinal também, né? Porque, como a Priscila falou, né? Cabeça e cérebro tá tudo junto, então estamos tudo no mesmo bolo, né, minha gente? Então, como a Paty falou, fazer exercícios, né? Extenuantes, fazer exercício é bom, mas à noite, por exemplo, agora, fazer um exercício agora, isso daí não condiz, não é bom para quem tem problema de insônia, né? Ou para quem tem um sono muito leve, vamos dizer assim, tá? Você praticar o exercício, o ideal é fazer de manhã ou de tarde, para que a melatonina ela seja liberada à noite, tá? Então, isso daí já tem estudos comprovados que quando você exercita de manhã, e principalmente ao ar livre, gente, quando você está na presença do sol, onde faz a liberação da vitamina D, de manhã, se você sai para fora, toma o sol, irradia o sol em você, acaba a melatonina, ela se encerra, você fica desperta melhor, né? Então, assim, a luz assim de casa não é muito legal, mas uma luz branca, né? Ou uma luz azul, como o povo fala, isso faz despertar também. Então, isso daí é legal para que você acorde mais disposto. Então, fazer atividade física, nem que seja uma caminhada, isso é interessante. Falando em caminhada, Paty, tem estudos comprovando que se você faz caminhada após o seu almoço, isso também é super legal para que você tenha boas noites de sono aí, porque vai liberar a vitamina D e daí, consequentemente, vai ter a sua melatonina ali liberada durante a noite, tá? Outra coisa que não se pode fazer, gente, é comer aquelas comidas pesadonas. Então, churrascão, né? Aquele rodízio de massa, aquela coisa assim, você não pode fazer de noite, né? Então, se você for fazer isso, tem que ser 3 horas antes de dormir. Porque o que acontece? Uma vez da sua cabeça estar liberada, né? Você mandar para ela, tá na hora de dormir. Não, o seu intestino vai estar lá tudo funcionando a todo vapor e isso vai deixar você desperto, né? Por isso que os americanos têm o hábito de falar, né? Não dê nada de chocolate para criança à noite, né? Eu trabalhei de babá lá, né? Eles ficavam quase doida, né? Queria fazer um leite quente ali. Não pode, porque deixa a criança desperta, né? Justamente que tem ali o carboidrato, né? Que deixa ali a pessoa despertona. Então, assim,
Outra dica aí que não pode colocar é também muito açúcar, né? Não é só o chocolate, mas muito açúcar. Por isso que entra a massa também, que ela também desperta devido que ela vira açúcar no nosso organismo. E todo mundo sabe que açúcar dá energia. Então, se dá energia, deixa a gente com o zoião aberto, despertando, né? Outra coisa que é importante falar que você não pode tomar cafeína, né? Então, tem alimentos, gente, que naturalmente tem cafeína, né? E as pessoas acabam não sabendo. Ah, eu vou tomar um chazinho. Chás, mesmo as pessoas não sabendo, tem cafeína. Por exemplo, um chá verde, mas o chá é verde, né? Então, café preto, chá preto, tudo bem. Mas as pessoas acham que o chá verde... Maíra tá caindo. Vocês estão me ouvindo? Agora cortou, voltou agora. Tô ouvindo. Então tá. Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Então, assim, a cafeína tem. E a gente tem que aprender, gente. Eu sempre falo isso para os meus pacientes, para os meus clientes, que a gente tem que aprender a ver rótulo, né? Existem muitas proteínas e até mesmo esses shakes da vida que eles têm cafeína. Então, tem pessoas que vão lá e tomam à noite, porque, não vou jantar porque é pesado, mas vai lá e toma um shake lá, que o shake tem cafeína. Então, gente, a gente tem que saber ler rótulo, né? Então, isso é extremamente importante também, a gente tomar cuidado com o que a gente está tomando à noite, né? Por causa da cafeína. E outra coisa extremamente importante que aqui a grande maioria deve fazer, né? É pegar o tal do celular, assistir uma televisão e ficar na luz que não é igual a minha, que a minha luz é amarela. Se vocês forem ver da minha casa, eu fico meio amarelada, né? Fica nessa luz, né? Que o povo fala da luz azul, luz branca, né? Ao contato dos olhos. Isso faz despertar, né? E a luz azul, ela faz com que a melatonina não seja produzida. Ou seja, você fica com o zoião desperto, né? Porque você não consegue relaxar. Porém, hoje em dia, né? Se você mexer aí no celular, né? Que hoje em dia a modernidade veio para nos ajudar, né? Tem como você mudar nos celulares, nos tablets, né? Nos Kindle da vida, para quem gosta de ler, tem como você mudar e colocar e inibir a luz azul, né? Então, cada um daí descobre como que faz. O Google e o YouTube está aí para ajudar vocês, né? Cada um tem um equipamento diferente e daí vocês vão lá e procurem como faça para inibir isso, que isso é extremamente importante. Venho falar aqui, já que eu estou falando de noite, de ler. É importante, gente, que quando a gente vai dormir, 15 minutos antes, a gente se desligue. Então com uma leitura, daí você pega uma luz amarela para ler. Não põe aquela luz branca do abajur, não põe luz branca, põe uma luz amarela para ler. Que a luz amarela ela acalma, tá? Amarela, laranja, vermelha, tá? Tudo isso acalma. Então, se você tiver aquelas como trocar, essa é a hora, tá? Eu posso fazer uma meditação, né? Que tem ajudado muitas pessoas. Eu posso fazer algo que me acalme, né? Tudo aquilo que vai me acalmar. Então, é ler, ouvir uma música, rezar, né? Cada um tem algo que faz para que acalme, né? Eu gosto muito de ler, né? Meus filhos também, eu coloco eles para ler antes de dormir, que isso eu acho que já é um incentivo para a leitura e também já faz a criança se acalmar. Outra coisa extremamente importante, quando eu estava falando de luz, eu esqueci de comentar, gente, que é importante a gente dormir bem escuro, né? Porque a luz vindo, né, do dia, ela reflete, e a luz de fora também, e isso faz com que a nossa melatonina não seja produzida. Então, é importante que se você não consegue deixar seu quarto bem escurinho, que você use aqueles tampão. Eu me sinto sufocada, então meu quarto tem blackout, né, na minha casa. Mas é importante que ela fique bem justamente para liberar a melatonina. Deixa eu ver se
Ah, outra coisa importante, gente. Você ouvir música, ruído, essas coisas tem que ser baixinho, como a Paty falou. Se você coloca um rock, mesmo que você goste muito, né? Isso faz com que, né, você se agite. Então, isso não é legal. Isso daí é legal você colocar de manhã, né? Mas de noite, colocar aquelas musiquinhas de água, de chuva, de cachoeira. E cada um tem N aplicativos hoje em dia que você faz com que você tenha esses sonzinhos sonoros, você programa lá 30 ou uma hora e meia, que são super legais e inclusive gratuitos, né? Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Não, eu acho que é isso. Acho que eu falei tudo. Tem alguma coisa para acrescentar, Pátia? Então, eu acho que é importante o pessoal aqui entender que quando você tem um sono de qualidade, isso traz benefícios, além da saúde, você fica no dia seguinte, quando você tem uma boa noite de sono de 7, 8 horas, assim, direto, você vai ser uma pessoa mais produtiva, né? Você vai ser uma pessoa mais bem-humorada, tem maior chance de ter melhores relacionamentos no trabalho, com os amigos, com os vizinhos, com os familiares. Então, você, tendo uma boa noite de sono, você vai ter menos ansiedade, menos depressão. Então, isso tudo são consequências de uma boa qualidade de sono, menos ansiedade, o que é muito importante, gente. Então, a gente tem que procurar ter uma qualidade de sono. E a gente tem que tentar entender e descobrir quem não tem essa boa noite de sono, por que que não tem? O que que ela está fazendo de errado? O que que ela pode modificar? Né, para ela tentar fazer com que ela melhore isso. Então, pessoas que são grandes obesos, muitas vezes têm a apneia do sono, né? Às vezes nem é tão grande obeso, mas já tem a apneia do sono, a pessoa acorda assim, sufocada, como se fosse morrer, já com falta de ar e tudo, então leva a susto, ronca, então tem tratamento de ronco, tem todo vamos dizer assim, várias possibilidades para você tornar o seu sono mais tranquilo, que isso vai melhorar, consequentemente, a sua qualidade de vida e evitar doenças. As pessoas que dormem mal ou que dormem muito pouco pode ter hipertensão, doenças cardíacas, arritmia cardíaca, pode desenvolver diabetes, obesidade, uma série de doenças por conta de pouca quantidade de sono, ou um sono de má qualidade. Então, vocês têm que... muita gente não valoriza isso, então, pessoa que fuma demais, pessoa que bebe demais, isso tudo atrapalha muito a qualidade do sono. Então, tem gente que fala assim, eu tenho que tomar uma cervejinha para dormir, eu tenho que tomar um conhaquezinho para dormir. Tá bom, você vai, dorme. Mas aquilo vai atrapalhar o seu organismo, vai atrapalhar a sua saúde. Você não tem que dormir à base de uma bebida alcoólica. Você tem que dormir o seu sono natural. Então, tudo isso deve ser avaliado para você não ter ou retardar ao máximo os problemas de saúde que você possa ter. Então, gente, eu acho que a gente já deu muitas dicas poderosas e valiosas aí para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, manda coraçãozinho aí pra gente, que a gente adora receber coraçãozinho, né? Queremos agradecer a presença de todos aqui hoje. A semana que vem, nós vamos ter na segunda-feira, às 8h30 da noite, uma outra live, que nós vamos falar sobre disbiose intestinal, o que é isso, como isso impacta na nossa vida. Então, quem quiser conhecer um pouco mais sobre esse assunto, estejam presente aí com a gente na semana que vem, na segunda-feira, tá bom? Um grande beijo, uma boa noite. Obrigado, meninas. Obrigada, foi ótimo. muito obrigada. Uma boa noite. Tchau. E se quer live, coloca aí aviãozinho, manda para todo mundo. A Paty vai deixar a live para vocês. Ajude as pessoas. Beijo. E quem chegou agora vai ficar gravado, vocês podem assistir depois, se vocês quiserem assistir tudo, tá bom? Beijo grande, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.